Boa tarde, a turma do nono ano. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula à distância que vai ser realizada hoje, no dia 14 de abril de 2020, ok? Para começar, eu queria dizer a vocês que o calendário essa semana ele vai estar um pouquinho diferente do que a gente vinha adotando antes, mas muito mais parecido com aquele calendário que vocês conhecem das aulas presenciais, ok? Cada dia vocês vão ter aí 4 aulas, sendo de 2 professores diferentes. Essa semana, pessoal, a nossa primeira aula vai ser sobre um assunto que talvez assuste vocês a primeiro momento, mas vocês vão perceber que não é nem um bicho de 7 cabeças, talvez de 6, enfim, que são os números quadrados perfeitos. Para isso, para vocês compreenderem um pouquinho o que são esses números e compreender quais são eles, saber identificá-los, vocês vão usar esse vídeo como suporte, né, como guia para vocês, mas também vocês vão usar o livro de matemática de vocês, ok? Durante o vídeo vai ter alguns momentos em que vai ser pedido para você fazer uma leitura do livro, vai ter momentos em que vão ser pedidos para vocês realizarem algumas atividades. Então, fiquem atentos e outra coisa muito importante, façam anotações sobre aquilo que vocês acreditarem ser importante para vocês aprenderem, ok? Façam anotações. Fiquem atentos ao vídeo e boa aula e uma boa tarde. Ok? Agora a gente vai dar início a uma parte um pouco mais numérica, né? Um pouco mais teórica, calculada. Para a gente entender de verdade o que são o conceito de números quadrados perfeitos, a gente só vai conseguir compreender isso se a gente entender bem o que é que significa o conceito de potência, porque é a partir das potências que sai esse conceito. E aí vamos relembrar um pouquinho o que é a potência. Você tem 3 elementos, o elemento A, que eu chamo de base, o elemento N, que eu chamo de expoente, que é aquele númerozinho que fica pequenininho escrito lá em cima, e eu tenho a resposta desta operação, que é o número B, que eu chamo de potência. Para quem não lembra, o N indica quantas vezes o A vai ser multiplicado. Por exemplo, 2 elevado a 3 significa que é 2 vezes 2 vezes 2. Ok? Então vamos conceituar, né? Conceituar o que é um quadrado perfeito. Basicamente é o seguinte: se o número B, que é a potência, é a segunda potência de um número natural, então ele é chamado de quadrado perfeito. Talvez tenha ficado um pouquinho complicado para vocês entenderem, mas eu vou escrever de uma maneira diferente. Olha só, se o número B, que é aquela base lá, ele foi escrito dessa maneira, ó, o número A elevado à segunda potência, ou seja, o número A elevado ao quadrado. Daí que vem esse nome de quadrado perfeito. Basicamente, um quadrado perfeito é o quê? É um número que possui como principal característica ele ser a resposta de outro número natural elevado ao quadrado. Como assim? Vamos para o exemplo mais simples, 4. Existe uma maneira de eu escrever o número 4 como sendo um número elevado ao quadrado? Vocês vão perceber que existe, né? Que o 4 nada mais é do que 2 elevado ao quadrado. É por isso que eu posso dizer que o número 4 é um quadrado perfeito, pois ele tem um número que elevado ao quadrado tem ele como resposta. Vamos para um caso um pouquinho mais elaborado. Por exemplo, 100.
existe um número que eu elevo ele ao quadrado, que tem como resposta o número 100. Você deve ter pensado aí e você vai chegar à conclusão de que existe. Que eu posso escrever o 100 como sendo 10 ao quadrado. E aí, observe que o 100 é um número que é quadrado perfeito. Agora vamos fazer aqui no lado, no cantinho aqui, um número que não seja quadrado perfeito. Por exemplo, o 10. Exemplo 3 aqui, o número 10. Observe que não existe um número inteiro que eu elevo ao quadrado que tem um 10 como resposta. Para isso, basta a gente lembrar que 3 ao quadrado vale 9. Portanto, 9 é um quadrado perfeito. Depois do número 3, vamos tentar o número 4. 4 ao quadrado é igual a 16. Observe que o 10 está entre o 9 e o 16. Portanto, ele não pode ser um quadrado perfeito. Assim como também o 11, que está aqui no meio, o 12, o 13, o 14 e o 15. Esses números, eles não são quadrados perfeitos, pois eles não podem ser escritos como sendo um número A elevado ao quadrado. Ok? Vamos lá virar aqui a folha agora. E aí, a gente sempre fica naquela pergunta: professor, eu só preciso decorar quais são os quadrados perfeitos? Quer dizer, tem um jeito de eu descobrir se um número é um quadrado perfeito ou não? A resposta é sim. E o que você vai fazer para isso é um processo que é chamado de fatoração. Se você tem um número e você quer descobrir se esse número ele é quadrado perfeito ou não, o processo que você vai fazer é a fatoração. Para quem não lembra o que é fatorar, é dividir o número nos menores divisores dele possível. A gente vai resolver aqui alguns exemplos e aí vocês vão relembrar um pouquinho. Ok? Vamos lá. Ó. 121 por 11, professor? Vocês vão ver que eu não posso dividir o 121 nem por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5, nem por 6, nem por 7, enfim. O primeiro número que eu posso dividir o 121 é o 11. 121 dividido por 11, você coloca a resposta aqui do lado, 11. Certo? 121 dividido por 11 tem como resposta 11. O 11 é o número primo. Eu só posso dividir ele por 1 e por ele mesmo. 11 dividido por 11 vai dar 1. Quando você chegar aqui no 1, significa que você acabou sua fatoração. Professor, da onde que saiu esse 11 ao quadrado? É porque eu multiplico 11 vezes 11. E aí vocês devem lembrar que o número ao quadrado é ele vezes ele. Agora vamos fazer esse 64 aqui, que vai dar mais um pouquinho de trabalho. Olha só. 64 é par, então eu posso começar dividido por 2. 64 dividido por 2 vai me dar 32. Ok? 32. Depois, 32 continua sendo par, continuo dividindo por 2. 32 dividido por 2 dá 16. 16 é par, eu posso continuar dividido por 2. 16 dividido por 2 vai dar quanto? 8. 8 é par, eu posso dividir por 2, que vai dar 4. 4 continua sendo par, eu divido por 2. 4 dividido por 2, 2. E 2 eu divido por 2, que dá 1. Olha o que é que eu vou fazer aqui agora. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vamos contar daí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Olha só, o que é que eu vou fazer? Eu vou agrupar isso aqui dessa forma. Ó. 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? 2 elevado a 6. Isso aqui é igual a 64. Basta você fazer, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Certo?
Vamos guardar essa informação aqui, ó. Eu tenho um número, uma base elevada a um expoente par. O 6 é par. Vamos fazer aqui para o 144. Aqui, ó, 144. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas para ficar mais organizado eu vou escrever aqui embaixo. 144. Olha só, 144 é par, então eu posso dividir por 2. 144 dividido por 2 vai dar 72. 72 é par, então eu posso dividir por 2, que vai dar 36. 36 termina com 6, é par, então eu posso dividir por 2, que vai me dar aí 18, que é par, eu posso dividir por 2, que vai me dar 9. Olha só, 9 não é mais par, mas dá para dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3, e o 3 eu posso dividir por 3, que vai dar 1. Chegou aqui no final, ok? Vamos reescrever isso aqui agora desse jeito, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Vamos agrupar aqui os iguais agora, ó. 2 à quarta vezes 3 ao quadrado, ó. 3 vezes 3, 3 ao quadrado, 2 à quarta. Isso aqui é igual a 144. Olha só, um número elevado a um expoente par, outro número elevado ao expoente par, ok? Olha só, pessoal. Por que é que eu estou pedindo para vocês terem atenção com esses números? Sempre que vocês fatorarem um número, que todos os expoentes daqui forem pares, significa que esse número ele é um quadrado perfeito. Você viu que eu fatorei o 121, o expoente foi 2. Você viu que eu fatorei o 64, o expoente foi 6. Você viu que eu fatorei o 144, o expoente foi 4 e 2, que são os números pares. É por isso que esses números, eles são tidos como sendo quadrados perfeitos, porque esses expoentes são pares. Vamos tentar fazer aqui no cantinho um exemplo de um número que não seja um quadrado perfeito. Por exemplo, 75. Vamos dividir aqui, ó. 75. 75 eu posso dividir por 5, certo? 75 dividido por 5, 75 dividido por 5 vai me ter 15 como resposta. 15. 15 ainda dá para me dividir por 5. 15 dividido por 5 dá 3. E 3 eu posso dividir por 3, que dá 1. Olha só, ficou o quê? 5 vezes 5 vezes 3. 5 vezes 5. 5 ao quadrado vezes 3. E aí é que vem a grande diferença aqui, ó. Observe, o 5, ele está elevado a um expoente par, que é o 2. Porém, o 3, para quem não lembra, tem um 1zinho aqui oculto, ele está elevado ao expoente 1, que o 1 é ímpar. Portanto, é por isso que esse número 75 não é um quadrado perfeito, ok? Além disso, pessoal, a gente ainda tem um negócio muito massa, que é a análise geométrica desses números quadrados perfeitos. Qual é a brincadeira aqui? Eu vou lhe dar alguns quadrados pequenos e você vai ter que formar um quadrado maior, ok? Eu vou lhe dar uns quadrados pequenos e você vai ter que formar um quadrado maior. Vamos lá, né? Eu vou ter que formar um quadrado grande usando 4 quadrados menores. Vai que é muito fácil. Só fazer assim, né? Mais um quadrado aqui. Suponha que seja um quadrado perfeito, todos os lados iguais. Pronto, tá aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Ok? Pra quem não viu aí, tá vendo agora. Eu tenho um quadrado perfeito, né? Eu tenho um quadrado maior usando os 4 quadrados pequenos. Vamos tentar agora com 12. Deixa eu ver como é que a gente vai fazer. Olha só, eu vou fazer 3 de um lado. 1, 2, 3 de um lado.
e 4 do outro. Mais ou menos desse tamanho vai ficar aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Observe que eu tenho 3 de um lado e 4 do outro, tem 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Observe que não ficou muito parecido um quadrado, né? Ficou mais para um retângulo. Vamos tentar isso de outro jeito. Vamos colocar 2 e 6. 2, aí vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse aqui bem parece um retângulo mesmo. Observe que tem várias formas de eu organizar 12 quadrados menores, mas eu nunca vou conseguir formar um quadrado grande com 12 quadradinhos pequenos. Tudo isso por quê? Porque o 12 não é um quadrado perfeito. Agora vamos tentar com 16. Olha só, com 16 é fácil, né? É só eu colocar assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Basicamente um quadrado, né? Contendo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí eu multiplico. 4 vezes 4, 16. Olha só como isso é importante, pessoal. Quando você tem um quadrado, quando você vê um quadrado na sua frente, todos aqueles lados são números que, multiplicados ao quadrado, vão formar um quadrado grande, vão formar um quadrado perfeito, ok? Viram aí como não é tão difícil, né? Eu espero que vocês tenham compreendido essa parte aí, né? Bem simples. Ok? Agora que vocês já assistiram aí a maior parte do vídeo, já fizeram anotações, já resolveram atividades, já estudaram, acho que vocês perceberam que os quadrados perfeitos, na verdade, não são esses bichos de 7 cabeças que eu tinha falado para vocês no começo do vídeo. E não se enganem, pessoal, esse assunto ele é muito importante, pois se você compreender ele direitinho, vai ficar muito fácil para vocês calcularem as raízes quadradas dos números quadrados perfeitos. Vai ficar muito simples vocês memorizarem. Por isso que ele é tão importante, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, ok? A gente volta sexta-feira para mais uma aula de matemática. Fiquem em casa, lavem as mãos e se protejam do coronavírus. Tenham uma boa tarde.